Amém. Paz, igreja. Felizes com Jesus. Glória a Deus. Estou muito feliz de estar aqui. Deus tem me levantado ao longo de algum tempo para estar pregando em outros lugares, mas estar aqui em casa, ministrando aqui, eu me sinto muito à vontade, muito feliz. Antes de qualquer coisa, eu queria que passasse um vídeo, a direção lá da mídia vai passar. Esse vídeo muito provavelmente você já viu, a pastora Renata ela já passou aqui, mas é um vídeo tão bom que eu acho que é muito bom ser passado uma segunda vez. Ok? Se a mídia conseguir agilizar isso para mim. Eu ouvi mil histórias de como alguns vêm a ti, mas eu ouvi tua doce voz na escuridão me dizendo que se agrada de mim, que eu nunca estou só. És um bom pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és, sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Eu sei que muitos procuram respostas em tanto lugar, mas eu sei que nós procuramos respostas, só tu podes dar, tu sabes tudo que eu preciso antes de eu falar. Tu és um bom pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és, sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Tu és um bom pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és, sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. É perfeito em tudo que faz, é perfeito em tudo que faz, é perfeito em tudo que faz pra nós. É perfeito em tudo que faz, é perfeito em tudo que faz, é perfeito em tudo. Amém. Esse vídeo ele fala muito comigo. E, sabe, o primeiro herói de um filho é o pai. Sabe, você olha, o seu filho ele olha para você com muito zelo. E presta atenção no que eu vou te falar agora. O teu filho, ele muito mais, ele presta atenção nas suas atitudes do que no que você fala. Porque se as suas atitudes não estão batendo com o que você fala, se preocupe. Porque o seu filho vai escutar o que você está falando, mas ele vai prestar muito mais atenção nas suas atitudes. Amém? E o tema da ministração hoje é para pais e filhos. Você sabe que a gente está numa campanha de ministrações focadas realmente sobre família, né? E hoje se encerra essa ministração sobre família, e eu tive essa honra de estar encerrando aqui e falar para vocês. E eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em 1 Reis, capítulo 2. A gente vai ler um pouquinho a Bíblia, tá? Do versículo 1 ao 8. Se ficar um pouco confuso, vocês vão entender. Eu vou falar sobre Davi. Patrick, você vai falar sobre Davi? Poderia falar sobre Abraão, sobre, de repente, o pai de Jesus. Mas você vai falar sobre Davi. Um pai que cometeu muitos erros, um pai que fez muitas coisas. Sabe, Davi ele errou muito, mas ele errou muitas vezes pelo aquilo que ele não falou para os seus filhos. Mas por que você vai usar Davi como exemplo? Porque no final da sua vida, Davi, quando ele sabia que ele ia morrer,
Ele precisava dar instruções para seu filho Salomão. Sabe, Davi, ele sabia que ele errou muitas vezes, mas ele sabia que no fim da vida dele, ele tinha que acertar. Sabe, ele era o segundo coração de Deus, amém, glória a Deus por isso. Mas ele sabia que no fim da vida dele, se ele cometesse um erro de não instruir Salomão, o império estaria em risco. A vontade de Deus estaria em risco. Então ele chamou Salomão na chincha, chamou Salomão de canto, falou, filhão, eu vou morrer e eu preciso te dar instruções. O papai não vai estar mais aqui para te bancar. O papai não vai estar aqui para te auxiliar. Você precisa ser homem. Você precisa ser corajoso. E aí, para não ficar somente nas minhas palavras, você vai entender aqui no versículo, no texto. Olha só o que diz. No capítulo 2 de 1 Reis, do versículo 1 ao 8. Vamos ler aqui a Bíblia. E aproximando-se os dias da morte de Davi, ele deu a ordem a Salomão, seu filho, dizendo, eu vou pelo caminho de toda terra. Esforça-te e sê homem. Sabe, algumas traduções vão dizer, não tenha medo, não fique triste, esforce-te e seja homem. E a sequência do versículo vai dizer assim, e guarde a ordenança do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, e para guardares os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, e para onde quer que fores. Olha que lindo esses ensinamentos que Davi estava dando para Salomão. Parou por aí? Não, ele disse mais. Para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo, se teus filhos guardarem o seu caminho para andarem perante a minha face fielmente, com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca disse, te faltará sucessor ao trono de Israel. Aí no 5 ele vai dizer assim, e também tu sabes que me fez Joabe. Presta atenção, Joabe. Se ficar confuso, Joabe, aqui, no decorrer da ministração, você vai entender. Olha só, ele diz assim para Davi, e também tu sabes que fez Joabe, filho de Zeruia, e o que fez com os capitões do exército de Israel, Abner, filho de Ner, e Amasa, filho de Jeter. Mas agora presta atenção. Os quais matou e em paz derramou sangue de terra, e pôs o sangue da terra no cinto que tinha nos lombos e nos sapatos que trazia nos pés. Faze, pois, segundo a tua sabedoria, e não permita que suas cãs desçam à sepultura em paz. Sabe, Davi estava literalmente falando para Salomão matar Joabe. Está claro aqui. Tá bom? Presta atenção aqui. Porém, com os filhos de Barzilai, o Gileadita, usarás de beneficência, e estarão entre os que comem a tua mesa. Então, na verdade, Salomão também estava dando instruções para que Salomão cuidasse desse povo. Pegasse essa família e colocasse na mesa para sentar com ele. Ok? Assim chegaram eles a mim, quando eu fugia por causa do Ternão. Então esse pessoal ajudou Davi. Ok? E no 8, para concluir. Eis que também está contigo, eis que também contigo está Simei. Presta atenção também em Simei. Filho de Gera, filho de Benjamim, de Baurim, que me maldisse com maldição atroz. Então, na verdade, esse cara falou mal de todo o reino, falou mal de Davi. No dia em que... olha só, presta atenção aqui. Eu queria que você prestasse atenção nesse final. Porém, ele saiu a encontrar-se comigo junto a Jordão. E eu, pelo Senhor, jurei-lhe que não o mataria com a espada. Na verdade, Davi estava assim, ó, eu jurei que eu não vou matar, mas você não jurou. Sabe? Ele estava dando instruções. Ele precisava dar instruções para Davi. Aliás, para Salomão. Porque se ele não falasse tudo isso, sabe? Se ele deixasse algum ponto sem nó, se ele deixasse, ó, eu vou morrer. E aí, imagina só, Salomão vai assumir o reinado.
Se ele não soubesse de Joabe, se ele não soubesse de Simei, se ele não soubesse das instruções, se ele não soubesse de tudo aquilo que Davi tinha passado, todo o império estaria em risco. Agora eu queria que você fechasse sua cabeça, eu queria orar para dar início à ministração. Espírito Santo, eu oro, Pai, para que essa mensagem, Pai, toque os corações dos filhos, toque, Pai, o coração dos pais. Espírito Santo, cale a minha boca, mas que o Senhor fale, que o Patrick desapareça, que o Patrick diminua, que somente o Senhor apareça, que somente o Senhor fale aqui, Pai. Que nós, Pai, não escutamos, Pai, somente aquilo que nós queremos ouvir, mas principalmente o que nós precisamos ouvir. Pai, fala conosco, que essa mensagem toque os corações de cada um que está aqui, Espírito Santo. Eu te amo. E perdoa, Pai, pelos meus pecados, pelas minhas falhas, Pai, me use conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Davi estava dando instruções para seu filho Salomão. E eu não sei se você sabe, mas Deus ele trabalha com geração. Você vê isso com Abraão, você vê isso em vários casos. E Deus ele quer usar a sua família. Como que Deus trabalha com gerações? Usando a sua família. E Deus ele vai usar a sua família em prol do reino de Deus. Porém, como que ele vai usar a sua família? Como ele vai trabalhar na sua descendência se você não se posicionar? Se você não entender a responsabilidade que você, mãe, pai e filho tem? Eu sei que em nome de Jesus, a sua descendência será próspera. A sua descendência conhecerá Jesus. E através da sua família, pessoas serão salvas. Agora preste atenção. Em Deuteronômio 6 vai dizer, ensine o seu filho no caminho que deve andar. E você como pai, entenda a sua responsabilidade. E você como filho, respeite o seu momento, porque também um dia você será pai. Um dia você vai entender muito do que o seu pai está falando para você. Sabe? E no versículo 1, vamos seguir na sequência. No versículo 1 ele diz assim, Davi, aliás, no segundo, eu vou pelo caminho de toda a terra, e força-te e seja homem. Sabe, basicamente, o que Davi estava falando para Salomão é o seguinte, não fica triste, eu preciso que você seja corajoso, sem mimimi, porque você precisa ser homem, porque eu não vou estar mais aqui, eu vou morrer. E você precisa ser um bom sucessor. Sabe por que Davi disse isso para Salomão? Porque Salomão, ele não estaria mais com Davi. Aliás, Davi não estaria mais com Salomão. Salomão estaria sozinho, aliás, com Deus. Porém, ele não tinha mais o auxílio do pai. O pai não bancaria mais Salomão. Então ele precisava crescer e ser responsável. Sabe, Davi não queria Salomão abalado, triste. Sabe, se Davi se abalasse, se Salomão se abalasse, se Salomão não entendesse a responsabilidade, que tudo que foi passado, o propósito de Deus iria ser prejudicado. Sabe, igreja, os dias estão complicados. Mas eu acredito numa geração de homens e mulheres, mães e filhos, que realmente não irão se abalar. Que vão olhar a dificuldade, que vão olhar as coisas e não irão se abalar. Sabe, porque se Jesus prometeu, Ele vai cumprir. E às vezes você está me perguntando assim, Patrick, mas se eu abandonar tudo por Jesus? Se eu fazer a vontade de Deus e tudo der errado? E se eu pegar o propósito, o chamado que Deus colocou na minha vida e se der errado lá na frente? Sabe, o homem, ele pode prometer muitas coisas para você e não cumprir. O homem, ele pode te trair, ele pode te abandonar, mas Deus, ele não é homem para que minta. O mesmo Deus que falou o propósito, o mesmo Deus que te deu o caminho, Ele vai estar contigo até o fim. Patrick, você está falando uma abobrinha, isso não é bíblico, presta atenção aqui. Está na Bíblia que Ele falou que estarei conosco e comigo com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Então não tem essa
dele te abandonar, porque ele estará contigo todo o tempo. Todo o tempo, dia após dia. Mas será que nós e pais temos sido fiel com o Pai Celestial? Porque não adianta eu falar um versículo bonito, não adianta eu citar sobre Davi e Salomão, e você falar, ei Patrick, eu quero ser realmente um filho posicionado, um pai posicionado, se você não é fiel a Deus. Sabe, um abismo leva para outro abismo. Se você não consegue ser fiel a Deus, me desculpa falar aqui, mas você não vai ser fiel à sua esposa. Se você não é fiel a Deus, você não vai conseguir ser fiel ao seu esposo. Então, de verdade, igreja, eu preciso pregar o evangelho de verdade. Eu não estou aqui para amaciar o seu ego. Eu estou aqui para pregar o evangelho. E você precisa ser fiel a Deus. Chegou o momento que Davi, ele se ajoelhou, se arrependeu dos seus caminhos, porque ele entendeu que ele precisava ser fiel a Deus. Porque se ele for fiel a Deus, ele vai conseguir ser um bom pai, ele vai conseguir instruir. Mas você está sendo uma mãe fiel a Deus? Você está sendo um pai fiel a Deus? Você está sendo um filho fiel a Deus? Fiel às Escrituras? Nós precisamos ser uma verdade e não uma mentira. Nós não podemos ter fama de que está vivo, mas está morto. Sabe aquilo? Fama de que estar vivo? Você olha para a pessoa, você nem imagina. Porque hoje, se você tiver uma boa dicção, se você se portar bem, você não vai transparecer o que está acontecendo. Mas nessa manhã, se for preciso tirar as máscaras, se for preciso se converter de novo, se converta. Porque não é vergonha nenhum reconhecer que precisa ser transformado. Porque não é vergonha nenhum voltar para Jesus. Vergonha é continuar afastado do Pai. Ou ter fama de que está vivo, mas na verdade estar morto. E aí no versículo, ele vai dizer: guarde a ordenância do teu Deus para andares nos seus caminhos. E para que guardares os seus estatutos, e os seus juízes, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperem em tudo que fizestes. Sabe, naquele momento, Davi ele estava instruindo Salomão, e ele estava dizendo, o seu Deus. Sabe, Salomão agora é o seu Deus. Sabe aquilo? Assuma a responsabilidade. Sabe você chegar no seu filho e falar assim, o seu Deus. Assuma a responsabilidade. Naquele momento ele vai dizer no quarto, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo, se teus filhos guardarem o seu caminho para andarem perante a minha face, fielmente com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca terá falta. Chega um momento, família, igreja, que nós precisamos assumir a responsabilidade. Chega um momento que o seu pai não vai estar aí do seu lado. Chega um momento que o pastor, por mais que ele te discipule, por mais que ele cuide de você, ele não vai estar 24 horas com você. Chega um momento que você precisa entender que é você e Deus no seu quarto, no secreto. Você precisa entrar no seu quarto e falar com Jesus. Sabe, é comigo agora. Assuma a responsabilidade, tenha intimidade com Deus. Como que você vai falar de alguém que você não conhece? A pior coisa que Deus ele pode falar para você, para nós, é falar assim, eu não te conheço. A pior coisa não é um término de relacionamento. A pior coisa não é um desemprego. A pior coisa não é a morte de um familiar querido. A pior coisa é Deus chegar em você e falar, eu não te conheço. E quantos aqui estão dispostos a conhecer Jesus? E quando eu falo conhecer Jesus, não é você sair da sua casa e vir aqui aos domingos. Isso é bênção, nós estarmos aqui. Só que você precisa cultivar um relacionamento com Deus na sua casa. Sabe, você precisa ser amigo de Jesus. Você precisa ser íntimo a Ele.
o start na minha vida, tudo que aconteceu, foi quando eu entendi que eu precisava me relacionar com Jesus. Você, pai, cabe a você ensinar a sua família. A minha oração é que essa oração toque os filhos e toque os pais. E aí você vai dizer, Patrick, eu sou muito velho para instruir o meu filho. Sabe, eu não estou no meu melhor momento, mas eu entendo que ninguém é tão velho para treinar um Salomão. Ninguém é tão novo para que possa ser treinado para reinar lá na frente. Você não é tão velho para discipular e ajudar o seu filho. E você não é tão novo também para olhar e pensar, não, é grande demais para mim. Eu olho uma geração que realmente fará a diferença na terra. Eu olho uma geração que realmente vai cumprir o ID do Senhor. Eu olho uma geração que entende que não parou em 12 discípulos, que não parou em Paulo, que não parou em Billy Graham, mas uma geração que realmente vai se posicionar para realmente manifestar o reino de Deus na terra. Mas para isso, você precisa se posicionar. Hoje é uma manhã de posicionamento. Hoje é uma manhã de preparo. E se for preciso tirar as máscaras, tire, está tudo bem. E Davi está dizendo para Salomão, agora é você e Deus. Agora é você e Deus. O papai não vai estar mais com você. Imagina a responsabilidade de Salomão. Se coloque no lugar de Salomão. O que passava na cabeça dele? Sabe, quem vive, quem tem intimidade com Deus, experimenta experiências lindas com Ele. Sabe, para de encostar na aba dos outros. Para de depender de que alguém ore por você. Você tem boca, amém? Você fala, então ora. Para de depender das pessoas. Você tem livre acesso a Jesus. Quando o véu se rasgou, você pode agora entrar no seu quarto e orar e falar com Deus. Você não precisa que eu vou até você e ore. Você pode falar com Jesus. Chegou um momento, eu quero dar um parênteses aqui, já vou continuar falando sobre Davi. Eu quero dar um parênteses. Chegou um momento que Jesus, quando ele estava aqui na terra, ele olha para os discípulos. E eles estavam no barco. Estava uma tempestade. E as escrituras vão dizer que Jesus, ele começa a andar sobre as águas, porém Jesus estava um pouco longe. E aí os discípulos olhavam para Jesus e eles ficaram com medo. Porque eles não sabiam a princípio que era Jesus. Então eles pensavam que era até um fantasma. Eles falavam, quem é esse andando sobre as águas? Como assim? E a maneira que Jesus foi aproximando deles, eles perceberam que era Jesus. E as escrituras vão dizer que eles falaram, sim, é o mestre. E aí simplesmente Jesus, ele olha para Pedro e fala, vem. Gente, vamos lá. Presta atenção aqui. Estava uma tempestade. Não estava um céu azul, um mar calmo. Estava uma tempestade. Eu não sei se você tem medo de trovão, medo de raio. Mas quando você está numa tempestade em um mar aberto, quando tem uma tempestade, o mar fica revolto. O mar fica balançando, o barco está balançando, raio, trovão e uma extrema ventania. Então imagina esse cenário. Vamos lá, faz sentido Jesus olhar para Pedro e falar, sai do barco? Está uma tempestade. Pedro já era discípulo de Jesus. E você também é discípulo de Jesus. Porém, mesmo sendo discípulo, mesmo você estando aqui aos domingos, mesmo você já sendo um evangelho cristão, que seja, Jesus, muitas vezes, ele vai te chamar, e você precisa ter coragem para dizer sim, porque quem sai do barco, experimenta experiências lindas com Jesus. Nessa manhã, Jesus está te chamando, saia do barco. Quantos aqui estão dispostos a sair do barco? Sabe, sair do barco, tirar os pés do barco, aí é com você. Jesus, ele não vai chegar em você e falar, vai, sai do barco. Vem, eu te ajudo. Olha só. Você já tem a direção de Deus, você já escutou a voz de Deus, isso já é suficiente. O vem de Jesus é muito forte.
Você tirar o pé do barco, aí é com você, mas a partir do momento que você pisa sobre as águas, aí é com Jesus. É por isso que eu falo, se Jesus ele prometeu, ele é fiel para cumprir, tudo vai dar certo. Quantos aqui estão dispostos a sair do barco? Mas vamos lá, sair do barco é difícil, é confortável. E quanto nós queremos ficar no barco? Quanto nós queremos ficar no barco? Mas quantos aqui estão dispostos a viver experiências lindas com Jesus? Eu estou disposto. Vamos voltar lá sobre Davi e Salomão? E aí vai dizer o seguinte. Versículo 5 vai dizer assim. Joabe, o que é o Joabe? Joabe era um cara que poderia colocar em risco todo o reino. Joabe era um cara que, se Salomão não se ligar, poderia colocar todo o reino em risco. Sabe, você, pai, precisa direcionar o seu filho e explicar o que pode acontecer. Vamos lá, Joabe é o pecado. Quantos de nós entendemos o que é o pecado? Se você olha para o seu filho e fala sobre o pecado, fala sobre aquilo que pode colocar em risco, sabe, fica de olho. Basicamente, o que Davi está falando para Salomão, fica de olho em Joabe. E se for preciso, mate, porque senão ele te matará. Se você não matar o pecado agora, se você não se posicionar agora, igreja, o pecado ele pode te matar. E quando eu falo morte, não é nem uma morte física, tá? Mas é uma morte espiritual. O pecado ele pode ferir a sua comunhão com Deus. O pecado pode fazer com que Deus não te ame? Não. Jesus ele continua te amando infinitamente. Porém, sim, o pecado fere a sua comunhão com Deus. Mas quando nós estamos dispostos a dizer não ao pecado, ser santo não significa não pecar, mas ser santo é buscar Jesus dia após dia, buscar a santidade. E você está disposto a fazer isso nessa manhã? A prestar atenção com Joabe, prestar atenção com o pecado? Toma cuidado com Joabe, pois ele pode acabar prejudicando o reino. Presta atenção com aquilo que possa atrapalhar ou prejudicar o propósito de Deus na sua vida. O que pode prejudicar o propósito de Deus na sua vida? Será que é aquele pecado de estimação? Será que é aquela sua vontade que você sabe que não é de Deus? Sabe, o que basicamente Davi estava falando para Salomão, Salomão, fica de olho, porque se você bobear, Joabe pode acabar te matando. Você percebe que era importante Davi falar isso para Salomão? Porque você imagina se se Salomão fica no reino sem saber de Joabe. Ele precisava dizer. Sabe, aquele momento ali era conversa de homem com homem mesmo. Não tinha muito mimimi, não tinha muito maquiagem na informação. Davi, ele precisava ser claro. Davi, ele estava com horas contadas, ele ia morrer. Então, eu preciso direcionar Salomão, eu não posso errar de novo, eu errei muitas vezes na minha vida. No finalzinho, eu tenho que acertar. E quantos de nós aqui estão dispostos a dizer não ao pecado? Davi não poderia morrer sem avisar isso. E como que você conversa com seu filho? Sentando na mesa, conversando com ele, dialogando. Sabe, Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. E segundo o coração de Deus não significa aqueles que pensam que o segundo o coração de Deus é aquela pessoa bonzinho, aquela pessoa que não peca. Não é isso. Ser segundo o coração de Deus é um coração que busca fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus é fácil? Se fosse fácil, todo mundo fazia. Mas quantos de nós está disposto a realmente cumprir e fazer a vontade de Deus? Eu estou. E as escrituras vão dizer
que Israel teve mais ou menos 25 reis. Agora, adivinha, qual foi o império mais próspero? Qual foi o império mais rico? Qual foi o império que a prata nem tinha tanto valor porque tinha muita prata? Qual? Salomão. Foi o império mais rico. Foi o império que teve mais sucesso. Tudo isso porque Davi orientou o seu filho. Sabe, você precisa entender que alguém vai subir aqui no seu ombro e através de você vai fazer essa pessoa decolar. Sabe, eu não sei se você vai estar vivo para ver tudo o que você vai plantar, mas eu tenho certeza que quando você planta, talvez você não vê, mas a sua geração verá. Davi não viu o império mais rico. Davi não viu Salomão sendo um dos homens mais sábios. Davi não viu. Mas não importa, a vontade de Deus foi estabelecida. É muito bom a gente ver, né? Mas tem muito mérito também quando a gente planta e a nossa geração colhe aquilo que nós plantamos. Quantos aqui estão dispostos a preparar Salomão? Quantos aqui estão dispostos a ser uma verdade e não uma mentira? Quantos estão dispostos a olhar para as Escrituras e não ser um livro que te dá sono, mas um livro que tire o seu sono? Um livro que você lê e fale, o Evangelho é real. O Evangelho não é só um conto de fadas, o Evangelho não é um livro histórico, o Evangelho é a palavra de Deus. Quantos aqui estão dispostos? Eu queria entrar em um parênteses de novo. Chegou o momento, quando Jesus estava aqui na terra, ele não estava ainda com os 12 discípulos. Quem aqui conhece Mateus? Né? Mateus, ele era um homem rico, podemos dizer. Ele era um cobrador de impostos, mas ele não tinha uma boa fama. Porque era um dinheiro sujo, era um dinheiro ilegal. Porém, sim, Mateus, ele era um homem rico, de posses. Ele era um homem que me via bem. Tinha segurança para ele. E era assim. Mateus, ele começou a escutar a fama de Jesus. Porque Jesus começou a ficar conhecido ali na região. Pela multiplicação dos peixes, pelos milagres que ele fazia. Jesus, quando ele pregava, reunia muitas pessoas em volta. Então a fama de Jesus já começou a se espalhar. Se você conhece a história, você sabe que Mateus foi um dos discípulos que mais marcou a história. Mateus está na história de um dos homens mais influentes que já existiram. Porém, antes, ele era simplesmente um cobrador de impostos, que as pessoas lá olhavam para ele com desdenho, com raiva, mas simplesmente ele estava lá na sua cabine, no seu posto de trabalho, e as Escrituras vão dizer que Jesus ele passa, e simplesmente Jesus ele olha para Mateus e fala, siga-me. O siga-me de Jesus é muito forte. Não tem como você escutar o siga-me de Jesus e voltar para trás. E aí não importa mais as posses, o dinheiro que ele tinha, era Jesus que estava dizendo, siga-me. Mateus, você vai largar tudo? Quem é esse homem? Ele pode ser um farsante. Ele pode ser um cara que está somente querendo fama. E você simplesmente vai sem ao menos conhecer. Mas quando você escuta a voz de Jesus, não tem como você não segui-lo. E quantos aqui estão dispostos a seguir Jesus de verdade? Quantos aqui estão dispostos a largar tudo por Jesus? Para fazer a vontade dele?
É engraçado que os discípulos confrontaram Jesus. Cobrador de impostos? Como assim? Você poderia muito bem chamar um cara com uma fama melhor, e você vai chamar bem um cobrador de impostos para ser um dos 12 discípulos? E aí Jesus, como um cara que quebra o paradigma, fala: eu não vim para os sãos, eu vim para os pecadores. Eu não vim chamar vocês de santos, eu vim chamar vocês de pecadores. E você fala: como serei um pecador de Jesus? Eu sou repleto de defeitos. Glória a Deus por isso. Porque não é você que suja Jesus, é Jesus que te limpa. Você precisa entender de uma coisa só: aceite o siga-me de Jesus. A vida com Deus não é: Jesus, vamos lá, eu estou indo, Jesus, e você me siga. Me segue, tá, Jesus? Não, não existe isso. A vida com Jesus é nós que seguimos Jesus. Uma vida onde você não vai dizer mais: Jesus, coopere com a minha vontade, me ajude com os meus projetos, com o meu querer. Não, muda o disco, igreja. Jesus, eu quero cooperar com os seus projetos. Jesus, eu quero cooperar com o seu reino. O que o Senhor tem para fazer nessa geração? Eu quero fazer parte. Sabe? E Davi, ele depois direciona também Salomão para trazer os filhos de Barzilai para perto. Então, Davi, ele não falou somente o que Salomão não poderia fazer, sabe? Davi, ele olha para Salomão e fala: olha, você precisa obedecer os mandamentos, você precisa fazer isso. Não faça isso, faça isso. Porém, ele disse que era honroso, era legal, ele poderia trazer os filhos de Barzilai para sentar na mesa. Sabe, não seja um pai que somente vai chegar no seu filho e vai ditar 30 regras. Diga o que o seu filho também pode fazer. Olha, filho, você pode fazer isso. Isso é legal. Sabe, isso é honroso. Jesus se alegra com isso. Qual é a sua figura paterna? Sabe? Em 1 Timóteo, capítulo 5, vai dizer o seguinte. Vou colocar aqui para vocês entenderem, e eu vou ler aqui. Vamos lá. Se alguém, olha só como forte isso, tá? Se alguém não cuida de seus parentes, especialmente dos da sua própria família, negou a fé e são pior que um descrente. Que forte, né? Pensa só, o descrente é o incrédulo, é o que não crê em Deus. E só pelo fato de você ser incrédulo, só pelo fato de você ser um descrente, já existe um jugo sobre a sua vida. Mas a Escritura vão dizer que aquele que não cuida da sua família são piores que os descrentes. Essa Bíblia aqui é uma Bíblia que fala sobre o amor. É uma Bíblia que fala sobre coisas lindas também. Só que quando é para ser reta, quando é para dizer o que precisa ser dito, ela também diz. Então você, pai e mãe, se você não cuida dos seus, especialmente dos da sua família, a Escritura está dizendo que nós somos piores que os descrentes. Eu sou fiel a Deus. Eu amo Jesus. Mas eu olho com desdenho para os meus parentes. Eu olho com desdenho para aquele parente que não conhece Jesus. Aquele parente que, nossa, que difícil esse parente. Mas você está naquela posição para você ser a Bíblia na vida dessa pessoa. Será que você está cuidando dos seus parentes? Será que você está cuidando especialmente dos da sua família? Se posicione. Sabe, hoje é uma manhã de posicionamento. Aí você vai dizer: Patrick, mas o meu pai não foi fiel a Deus. Eu não tenho bons exemplos com meu pai. A figura paterna que eu tenho, ela me fere até. Mas a Escritura vão dizer que Abraão também. Sabe, em Gênesis
12, capítulo 1 ao 5, vai dizer: Ora, disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa que o Pai irá te mostrar. De ti farei uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o seu nome, se tu uma bênção. Que lindo, não é isso? Mas olha só, quem conhece o pai de Abraão? O pai de Abraão era um idólatra. Porém, Deus ele levanta Abraão no meio de uma idolatria para manifestar o reino de Deus na terra. Então, não importa se o cenário da sua família não é dos melhores, não importa que o seu pai não te deu a educação que você precisava, não importa o cenário ruim, Deus ele vai te levantar no meio disso para fazer a diferença. E a sua geração será uma bênção. Quem mais foi fiel a Abraão? Ele estava disposto a sacrificar o seu próprio filho também. E obediência. Sabe, ele deixou também a sua cidade natal em Ur, bem como a sua família, seus amigos, sua segurança, tudo que ele possuía, para ir num lugar que ele nunca tinha visto. Não é que Jesus ele chegou para Abraão e falou assim, ó, seguinte, pega a sua família, vai para esse lugar, o nome desse lugar é tal, então olha aqui, só você pegar as suas coisas e ir. Não, não, não. É o seguinte, vai para esse lugar, eu não vou te falar o nome ainda. Que lugar que é, Jesus? O que é o lugar? Não, eu não sei. Aliás, eu te mostrarei. Difícil, né? Porém, ele obedeceu a Jesus. Será que nós podemos fazer como Abraão, que obedeceu a Deus, mesmo nesse cenário complicado? Será que nós podemos ser igual Davi, que realmente direcionou o seu filho? E talvez, será que nós podemos ser igual Paulo também, o evangelista, apóstolo Paulo? Que ele não teve filhos, mas ele foi um exemplo também de amor a Jesus. Padre, quem foi Paulo? Quem passou por mais dor e sofrimento nesta vida por amor a Cristo do que o apóstolo Paulo? Não consigo pensar em ninguém que tenha sofrido tanto por causa de Jesus. Paulo ele diz assim, ele suportou, em 2 Coríntios do capítulo 11, versículo 23 ao 28, vai dizer, Paulo foi espancado, aprisionado, açoitado, apredejado, naufragado, passou fome e sede, sofreu fadigas, foi exposto ao frio, enfrentou ameaças dos gentios e dos seus próprios irmãos, e ainda assim ele disse, eu não me envergonho do evangelho. Será mesmo que você não se envergonha do evangelho? Ou a primeira cilada, ou o primeiro problema você se afasta de Jesus? Porque se a sua motivação está somente nas bênçãos, se a sua motivação está somente nas coisas derem certo, o primeiro problema você afasta de Jesus. A sua motivação tem que estar em Jesus, porque Jesus é e sempre será suficiente. Dando mal, dando bem, a porta fechada, a porta aberta, Jesus é suficiente. Será que nós podemos seguir Jesus igual a Mateus? Será que nós podemos ser fiel a Jesus igual a Abraão? Se nós podemos ser aquele realmente que vai obedecer a Deus como Abraão fez, que pegou a sua família? Sabe? Já estou caminhando para o final da ministração. Porém, eu queria dizer que aquilo que Deus ele começa na sua vida é para que pessoas sejam salvas. Não tem como Deus te usar e que isso não seja para que pessoas sejam salvas. Desculpa. Se o seu maior desejo é que cumpra a sua vontade, tudo bem, tem alguma coisa errada. O seu coração tem que ser um coração apaixonado por almas. O seu sim para Jesus, o seu posicionamento, a sua obediência, o seu amor a Jesus e às Escrituras, é para que também pessoas sejam salvas. Não deixe que o pecado roube de você a sua comunhão.
O último versículo que Davi, ele fala para Salomão é o seguinte: Simei. Eu disse para vocês que vocês entenderiam Simei. Eis que também contigo está Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, de Baurim, que, porém, ele saiu a encontrar-se comigo junto a Jordão, e eu pelo Senhor lhe jurei, dizendo que não o mataria. Sabe, Simei era um perigo também, que poderia prejudicar o reino. Só que Simei, vamos lá, por que Davi deixou Simei para o final? O perigo eminente, o perigo que está aos seus olhos é Joabe. É aquele que pode realmente ferir o propósito. Mas Simei era um rapaz, um cara, que a princípio era inofensivo. A princípio não causava medo. Mas também, se você não olhar com cuidado para Simei, irá te prejudicar. Patrick, o que é Simei? É as suas manias que te afastam de Deus. É aquilo que você olha que não tem tanto preocupação. Mas se você não tirar isso, ele pode acabar prejudicando a sua comunhão com Deus e o seu propósito com Jesus. Sabe o que é Simei? É a incredulidade, é o pecado de estimação, é as prioridades fúteis. São coisas que não aparecem não parecem ser tão ameaçadoras. Davi, ele olha para Salomão e ele fala: realmente, Simei não é tão ameaçador, mas presta atenção com ele. Se for preciso, mate também. Quais são as prioridades? São coisas que não parecem tão ameaçadoras, mas lá na frente, se você não se ligar, pode acabar te matando. Salomão obedeceu às Escrituras. Vão dizer que Salomão foi firmemente estabelecido. Sabe o que vai dizer? Vamos lá, estou encerrando a ministração aqui agora. As Escrituras vão dizer que o reino de Salomão foi firmemente estabelecido. Quantos aqui creem que essa geração será firmemente estabelecida? Eu creio nisso. Essa geração será firmemente estabelecida. Patrick, como que isso acontece? Quando você se posiciona, quando você obedece a Deus, quando você tira as máscaras, quando você é uma verdade e não uma mentira, quando você obedece a Deus, mesmo que as pessoas vão ficar olhando de canto. Essa geração será firmemente estabelecida. Crianças, jovens, idosos, adultos. Essa geração será firmemente estabelecida. Amém? Fique de pé, igreja. Eu poderia pregar aqui 50 minutos, 1h30, não importa. O que convence não é o tempo de ministração, não é palavras bonitas, mas é o Espírito Santo. E eu tenho certeza que Deus falou com você. Eu tenho certeza que essa manhã não é só mais uma manhã que você chegou à sua casa para cumprir tabelas. Eu sei que essa manhã Deus te trouxe até aqui, porque através de você, uma geração será firmemente estabelecida. Patrick, eu não sou pai, um dia você será. Patrick, eu não sou mãe, um dia você será. Patrick, até o momento eu tenho vestido uma máscara, tire as máscaras. Patrick, até o momento eu não tenho me posicionado, se posicione hoje. Patrick, até o momento eu não tenho discipulado e orientado meu filho. Oriente hoje. Oriente hoje. Quantos aqui estão dispostos a seguir Jesus? Igual Mateus. Quantos aqui estão dispostos a seguir Jesus? A sair do barco, igual Pedro, a obedecer Deus igual a Abraão, a instruir o seu filho igual Davi. Eu sei que daqui sairão homens e mulheres que manifestarão o reino de Deus. Desculpa, igreja,
Isso aqui é muito bonito. Domingo pela manhã. Mas se a sua vida espiritual se resume vir aos domingos, tem alguma coisa errada. Me desculpa, me desculpa. Ser crente nunca é sobre vir aos domingos pela manhã. Isso é um a mais. Ser cristão é realmente cumprir a vontade de Deus. É dizer sim a Jesus todos os dias. Essa mensagem, talvez não seja uma mensagem que eu pregue, dizendo que você vai sair daqui, comprar uma Land Rover, banco de couro, teto solar, glória a Deus por isso. Porém, você pode andar numa Land Rover, banco de couro e ir para o inferno. Eu preciso te orientar e pregar o evangelho que te leva para o céu. Você precisa se posicionar. Eu queria chamar a Nath aqui, mas antes eu queria fazer uma oração, aliás. Feche seus olhos, eu não vou chamar você para vir aqui na frente, mas você que entendeu essa ministração, eu queria que você colocasse a mão no seu coração, você que entende que precisa obedecer no a Jesus. De olhos fechados, ninguém está te olhando. Coloca a mão nos seus olhos, você que entende que precisa se posicionar, você que entende que muitas vezes você tem escutado a sua voz, você tem deixado que as suas emoções falem mais alto. Espírito Santo, eu oro, Pai, que cada pessoa que saiu da sua casa, que veio aqui, que elas saiam daqui transformadas, entendendo o valor que elas têm como um pai, como uma mãe, como um filho, Jesus. Eu oro, Pai, para que saiam daqui pessoas que realmente manifestarão o reino de Deus na terra, Pai. Pai, dê força, dê sabedoria, porque sem Ti nós não conseguiremos. Nós somos falhos, nós somos pecadores, mas contigo nós somos fortes. Nós reconhecemos que somos fracos, nós reconhecemos as nossas falhas, mas nós acreditamos que quando nós colocamos os nossos pecados no altar, quando nós reconhecemos as nossas falhas, quando nós confessamos, o Senhor perdoa. E talvez você está aqui dizendo, Patrick, eu pequei tanto. Não importa, eu vou dizer de novo, não é você que suja Jesus, mas é Jesus que te limpa. E que nessa manhã, dia 2 de julho, você começou julho da melhor forma, escolhendo se posicionar. Que essa mensagem não chega na segunda-feira e você esqueça dessa mensagem. Mas que essa mensagem comece a refletir dia após dia. Talvez hoje foi um start na sua vida, mas eu acredito e tenho plena convicção que vai sair daqui e vai fortificar. Amém, igreja? Glória a Deus.